Boa tarde, doutor Ricardo, tudo bem? É um prazer estar falando com o senhor aqui. E eu vou pedir para o senhor estar se apresentando para a gente aqui. Boa tarde, Isabel. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou o Ricardo Fugoni, Luiz Ricardo Fugoni. Eu sou autista, sou diagnosticado há cerca de 1 ano e alguma coisa, quase 2 anos. E eu cresci, né, sendo uma pessoa diferente, com uma série de atipicidades que eu não fazia ideia do que se tratava. Né, pude desenvolver o meu estudo, a minha carreira no trabalho, né, sou servidor público já há 17 anos. Nos últimos 7 anos sou oficial de justiça aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e estou já nas últimas fases do concurso para a magistratura, para juiz de direito. Inclusive, o concurso que eu estou mais adiantado, fiz a última prova agora recentemente, estou aguardando o resultado, justamente no Paraná. Né, e foi aí que a gente teve esse contato, né, com a associação aí de Arapoti. Que bacana, doutor. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como foi descobrir o autismo. Foi libertador, porque eu sempre fui diferente. Quando criança, eu não gostava de brincar com as outras crianças, eu gostava de conversar com os adultos. Né? Eu não tive atraso de fala, eu sempre falei desde pequenininho, mas não gostava de me enturmar com as outras crianças. Né? Se eu me enturmava um pouquinho, era minha irmã que me levava, minha irmã mais nova que eu, e eu não conseguia me envolver naquelas atividades de criança. Se era assunto de adulto, era coisas assim mais evoluídas, livros, especialmente de geografia, que me interessavam muito, e eu buscava, pesquisava. Me pergunte o nome da capital de um país lá da Ásia, eu saberia dizer. Qual que é a bandeira deste país, eu saberia dizer. Então, assim, eram focos muito fortes em determinados assuntos, mas eu não gostava, efetivamente, de interagir com as outras crianças. Enfim, fui crescendo, né, também uma adolescência muito difícil, justamente por ser diferente, era difícil de me enturmar. Eu sofri muito bullying na adolescência, por ter essa dificuldade de fazer amizades, por ter restrição alimentar, muita restrição alimentar eu sempre tive. Mas, enfim, diziam que eu era diferente, esquisito, e eu passei a acreditar nisso. Então, então sou diferente, sou esquisito. E aí fui crescendo cada vez mais fechado. Né? E como eu não tinha qualquer atraso nos estudos, eu sempre tive facilidade com os estudos, ninguém nunca desconfiou. A minha avó uma vez chegou a me levar, quando eu era pequeno, no médico, e disse: doutor, esse menino não vai para a rua, não brinca com as outras crianças, tem alguma coisa de errada com ele. Mas falou: não, é bom, melhor assim, a rua é muito perigosa, deixa ele em casa mesmo. Não passou disso, e ninguém sabia o que era. Enfim, consegui crescer, consegui estudar, ter a minha carreira profissional. Logo aos 18 anos, aos 17 anos, eu passei no concurso público para o INSS. Eu tomei posse no INSS, eu tinha 18 anos e 6 dias de idade, foi logo depois do meu aniversário de 18 anos. No INSS fiquei 10 anos, fiz faculdade de Direito enquanto estava no INSS. Ao término da faculdade, eu fiz o concurso para, um pouquinho depois, uns 2 anos depois, para oficial de justiça, e nos últimos 7 anos venho exercendo a atividade de oficial de justiça. Mas não mudou muita coisa do que eu era na infância, sempre muito calado, com muita dificuldade de interagir, sempre fazendo muito roteiro do que preciso fazer, mas ia tocando a vida. Eu sou estranho, eu sou esquisito, não gosto de conversar, não gosto de comer as coisas, mas estou aqui tocando a minha vida, ok. Vem a pandemia, e eu já estava nesse ritmo de fazer prova para a magistratura, com um monte de roteiro para seguir, um cronograma de provas a fazer, e de repente a pandemia para tudo. Tira tudo da minha frente, me dá uma quebra no meu ritmo, no meu planejamento ali, que eu comecei a ter umas crises estranhas. Basicamente, eu ficava sem forças para fazer nada. Era o dia inteiro deitado na cama, sem forças para levantar. Eu mesmo raciocinando: olha, isso aqui está errado, tem um troço errado comigo, parece depressão, preciso de ajuda. E aí procurei psiquiatra, procurei psicólogo, né? E depois de algum tempo de tratamento, surgiu a hipótese do autismo. E para mim foi um choque, porque eu jamais imaginava que, na minha ideia leiga, que não tinha qualquer conhecimento até então, o autista não conseguiria estudar, se desenvolver. Eu jamais imaginaria. Mas, enfim, vamos investigar, então. Se é isso, vamos investigar. Eu passei pela avaliação neuropsicológica, muitos encontros, muitos testes que são feitos, e não houve dúvida, era autismo mesmo. E aí, quando eu tive esse diagnóstico na minha frente, que eu olho para trás, eu parei de sentir culpa,
porque aquela estranheza, aquela esquisitice que eu tinha, na verdade, é uma condição especial que eu tenho e que deveria ser respeitada, ser entendida, e não foi até então. Então, ou seja, essa carga de culpa saiu de meus ombros, e eu comecei a olhar ao meu redor também de forma diferente. Falei, opa, peraí, quer dizer que se eu enxergo o mundo de modo diferente, o modo com que eu sinto o mundo é diferente das outras pessoas, então eu preciso me respeitar e respeitar os meus limites. E só de saber o diagnóstico, as crises sumiram. Porque eu passei a entender quando eu vi que eu estava sobrecarregado, que eu estava com uma sobrecarga sensorial, e aí depois eu entendi que essas crises têm até um nome técnico, que é shutdown. Eu vim entender o que era, falei, bom, beleza, estou em crise, calma, que vai passar. E passava, em pouco tempo. Então, conhecer esse diagnóstico do autismo, para mim, foi libertador. Nossa, que bacana, né? Porque tudo que o doutor contou aí é a história dos autistas, né? E a gente está aqui nessa busca, né, com a associação por esses respeito, né, pelo direito deles, né? E como eu disse já para o senhor, para o doutor, quando a gente conversou, conheci a história do doutor logo após o diagnóstico do meu filho, né? E por coincidências conseguimos aqui estar gravando, para mim é um prazer. E eu queria ver com o senhor, o doutor contasse para nós como que foi, assim, né, as dificuldades que o senhor teve na escola, né, como o senhor já relatou que era mais, não conseguia ter contato com as crianças, como que foi as dificuldades na escola, porque então o doutor, ele estudou sempre numa escola regular, né? Sim, sim, sempre estudei em escola regular, em escola pública, Uhum. até o ensino fundamental, na minha época chamava oitava série, hoje eu acho que vai até o nono ano, na minha época era oitava série. Foi em escola pública, aqui em Volta Redonda, no interior do estado do Rio. Eu fiz o ensino médio em escola particular, mas com uma bolsa integral, eu não tinha condições de pagar. A escola oferecia bolsas para alunos de baixa renda que conseguissem um certo desempenho na prova de seleção. Eu consegui estudar em escola particular, mas porque era bolsista. E, basicamente, toda a minha vida escolar, eu não tive grandes dificuldades com as disciplinas, com a escola, com o desempenho escolar. Isso nunca foi uma grande questão para mim, eu conseguia fazer. A partir, mais ou menos, da segunda série, terceira série, mais ou menos, eu passei a não ter dificuldade alguma. Mas, no iniciozinho, eu tive. Quando eu entrei assim, na classe de alfabetização, com o primeiro ano na escola, aquilo não fazia muito sentido para mim. Eu ia para a escola e eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo ali. Eu cheguei a estudar 2 meses num jardim de infância, num pré-escolar. E foi só 2 meses e me tiraram porque eu não conseguia me adaptar. Quando eu comecei a me acostumar com a minha turminha, eu tinha o quê? 5 anos de idade. Quando eu comecei a me acostumar com a minha turminha, teve um dia que a professora faltou. E aí eu tive que ir para outra sala. Eu entrei em desespero. Uma sala nova. Eu comecei a achar, não, eu sei ir embora para casa, deixa eu ir. 5 anos. Ir embora para casa na rua, uma criança, eu estava pedindo para ir embora. E eu entrei em um desespero muito, muito, muito grande, chorei muito, cheguei a vomitar de tanto que eu estava chorando, de tanto desespero. E eu nunca tinha tido aquilo na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive algo assim. Mas aí acabaram me tirando daquela escola. Ainda não está em idade obrigatória, então vamos na idade obrigatória. Aí eu me lembro que a minha avó chegou a me levar na escola que eu iria estudar efetivamente a classe de alfabetização no ano seguinte. E eu cheguei lá na escola e eles foram mostrar a salinha para mim. E uma das salinhas já eram os meninos maiores, assim, terceira, quarta série, e eles estavam perto do quadro, 2, 3 alunos, apresentando um trabalhinho. Quando eu vi aquilo na sala e falei, meu Deus, os alunos estão apresentando, estão ali no quadro. Então quer dizer que aqui são os alunos que dão aula. Eu tô perdido, eu não sei como é que eu vou fazer aqui, porque eu vi as coisas e entendi. Comigo seria assim. Eu iria entrar na sala de aula, iria para frente do quadro e ia ter que falar algo que eu não sei. Então, assim, foi meio desesperador e sufocante este início, né? Quando eu entendi que era só prestar atenção no que a professora dizia e que era só eu reproduzir isso depois, eu falei, é só fazer isso. Ela explica, está escrito aqui no livro, eu vou ler isso aqui e depois eu faço igual. Então eu vou fazer isso aqui. E aí ficou fácil, aí eu surfei na escola. Foi fácil daí, então. Essa parte, quando eu entendi a sistemática, se tornou algo tranquilo. Né? Mas até entender, não era. Mas mesmo depois que eu já estava lá na segunda, terceira série, eu já via tirando boas notas, justamente por entender como que a coisa funcionava,
o relacionamento com os demais alunos eu não conseguia. Ah, vamos brincar. Não, eu precisava de ter um roteiro. Ah, tem que chegar para a aula tal, a aula começa, a aula acaba, vai para casa. Eu não conseguia ter um relacionamento fora daquilo. Né? Aquilo que era fora do roteiro era muito difícil. E com isso eu era o estranho, eu era o esquisito. Eu sofri muito bullying por isso. Né? Eu sempre tive muita facilidade com a parte didática, mas com a parte de relacionamento eu era amigo dos professores. Os professores gostavam de mim, eu tirava boas notas. Eu podia conversar com os professores sobre os assuntos das disciplinas, e os outros colegas não queriam conversar. Era chato, vou falar de matemática. A gente já teve aula de matemática. Aqui no recreio, nós vamos conversar sobre matemática? E aí eu era o estranho, né? Então, assim, a parte da didática, quando eu consegui compreender como que aquilo funcionava, eu não tive mais dificuldade. Agora, a parte do relacionamento interpessoal, sempre, até na faculdade, ensino médio, faculdade, eu sempre fui o estranho, o diferente, o que não se relacionava muito com os colegas. Então, como o doutor estava contando, né, sobre a infância aí, então era conhecido como uma criança tímida, né, que ninguém não tinha aquele contato social e era deixado muitas das vezes de lado, né? Quando eu era o tímido, ainda era bom. Tímido ainda era bom. Que a maioria das vezes eu era o chato. Era taxado de chato, enjoado. Porque não era só questão de ser tímido, de não gostar de falar muito. É de gostar muito de determinadas coisas e das coisas que eu gosto, falar muito sobre elas. Então, se o professor desse a oportunidade de falar sobre algum assunto da aula, eu iria começar e não parava, ia embora falando do assunto. Então, não era só tímido, era meio chato também, porque eu era taxado. E o doutor sempre foi apegado à rotina? Como foi assim? Sempre teve aquele gosto pela rotina ou não ligava muito para a questão da rotina? Não, sempre fui muito apegado, isso independentemente da idade. Desde muito pequeno eu precisava que as coisas acontecessem como aconteceria. Tanto aquela crise que eu relatei lá no jardim de infância foi porque eu simplesmente mudei de sala. Estava num ambiente diferente, era diferente, então foi muito ruim aquilo. E agora mesmo, já com mais idade. Hoje, se eu saio da rotina, se acontece algo diferente do planejado, é complicado. Eu consigo, né, agora já com 35 anos de idade, eu consigo me virar, né, mas não é confortável. Eu sinto que toda vez que eu planejo, que eu faço um roteiro, opa, eu criei um trilho de conforto aqui. Eu vou seguir, que eu vou estar bem. Agora, se sai alguma coisa, eu até consigo contornar, mas é desconfortável. Isso hoje, depois de grande. Lá na infância, era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Tinha dia que eu simplesmente me trancava dentro do meu quarto e não saía, porque eu não estava conseguindo lidar com tantas coisas novas. Uhum. E como foi a fase, assim, né, depois que o senhor teve o diagnóstico no trabalho? O senhor enfrentou dificuldades quando o senhor foi contar sobre o seu, né, sobre o seu diagnóstico, ou foi tranquilo, foi bem aceito? O trabalho, não dá para falar do trabalho agora sem falar lá do meu primeiro trabalho, que foi no INSS. Eu tive muita dificuldade no início, porque, veja, eu com 18 anos de idade, autista sem saber que era, chega num lugar completamente novo, de extrema pressão. Era a época que o INSS tinha aquelas filas gigantescas, agência lotada de gente. Então, assim, foi bem complicado. Mas aconteceu com o meu trabalho no INSS algo muito parecido com o que aconteceu na escola. Depois que eu entendi que ali havia normas, que era estudar e aprender as normas, e depois aplicar as normas, ficou fácil. Porque aí eu virei um grande estudioso das normas previdenciárias ali para facilitar o meu trabalho. Foi quando eu, inclusive, comecei a apanhar gosto pelo direito. O cargo do INSS era nível médio, eu tinha acabado de sair do ensino médio. Quando eu entendi que, olha, existem normas, há uma norma aqui, uma lei, uma instrução normativa, está escrito, eu vou ler, eu vou aprender, eu vou aplicar. Aí a coisa ficou fácil. Eu comecei a criar roteiros do meu serviço de atendimento, eu fazia atendimento ao público mesmo, no guichê de atendimento, e eu, na minha mente, tinha um roteiro do atendimento, de chamar a pessoa, de como falar, de como abordar, e com isso eu fui aprendendo o roteiro. E uma vez aprendido o roteiro, para replicar fica fácil. A gente entra numa zona de conforto que é tranquilo. Depois do terceiro ano, mais ou menos, do INSS, eu não tinha mais dificuldade. E no roteiro que eu mesmo criei, eu estudando as normas, havia mudança, eu tinha muita curiosidade de saber a mudança na norma para aplicar, porque assim tornava as coisas mais fáceis para mim.
Quando eu passei para oficial de justiça, o processo foi o mesmo. Eu preciso chegar na casa da pessoa, dar uma notícia, na maioria das vezes, ruim, né? Ou algo corriqueiro, como uma intimação que marcou, mas, enfim, pode ser uma notícia ruim. Eu vim aqui aprender o seu carro porque o banco está processando você, porque você não pagou o carro está indo comigo, com o advogado do banco do lado aqui. Ou coisas muito mais gravosas, como, por exemplo, você não está cuidando dos seus filhos, já estou aqui com o conselho tutelar para prender os seus filhos e levá-los para um abrigo. É algo muito difícil de você fazer. Só que, com o tempo, eu fui entendendo, fui estudando as normas, fui criando um roteiro e faço na maior tranquilidade. Não é algo... Hoje, as diligências mais complexas aqui no meu trabalho, eu faço com tranquilidade, porque eu tenho já um roteiro do que fazer, de como fazer, do que falar. E tem uma diligência, eu vou fazer uma diligência mais complicada, eu fico repassando aquilo na minha mente muitas vezes antes da diligência. As possibilidades do que pode dar certo, do que pode dar errado, as falas, os diálogos, como serão, porque isso facilita para mim. Quando veio o diagnóstico, em termos do trabalho não mudou nada, porque eu já estava com o roteiro todo pronto, o que eu tinha de fazer para contornar essas dificuldades do autismo, essa rigidez mental que o autismo traz, de você não conseguir sair do roteiro, eu já fazia muito tempo sem saber que era autista. Então, quando vem o diagnóstico, essa parte não mudou nada. A única coisa que mudou no meu trabalho, que veja, eu sou oficial de justiça, a maior parte do meu trabalho é na rua, só que eu tenho que ir ao fórum também, foi que eu consegui compreender que as dores extremas que eu sentia nos pés por usar o calçado fechado era do autismo. Então, eu passei a me permitir não usar calçado fechado. Passei a usar uma sandalinha dessas de borracha, né? Não chega a ser um chinelinho de dedo, né? Mas um pouquinho mais arrumadinho, mas ainda assim um calçado aberto. E eu vou para o fórum dessa forma, vou de calça, mas vou com um calçado aberto, porque eu entendi que aquelas dores que eu sentia não é algo corriqueiro que todo mundo sente. Eu tenho uma hipersensibilidade nos pés. Então, isso me facilitou. Eu passei a usar essa sandalinha. Agora, em termos dos roteiros, de como fazer o trabalho, não mudou nada. Né? Eu consegui fazer e eu não tive nenhuma dificuldade de falar para os colegas. Eu queria contar para todo mundo. Eu achei o máximo ser diagnosticado com autismo, porque, para mim, foi revelador. Eu descobri, a minha vida passou a ter sentido ali. Então, eu falei com todo mundo. Né? Até falaram assim, não conta no seu trabalho, não, você vai perder o emprego. Para mim, não existe isso. Né? Hoje, eu estudo muito a legislação por conta dos concursos que estou estudando, e eu sei que hoje, na verdade, o que mais se busca é a inclusão da pessoa com deficiência. Então, a partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu falei, bom, ok, sou autista, sou pessoa com deficiência, estou trabalhando, vou continuar trabalhando, e a minha vida segue. Só que, sabendo que eu tenho minhas limitações, eu vou me respeitar mais e vou exigir que as outras pessoas também respeitem essas limitações. E eu queria que o doutor deixasse uma mensagem para nós pais, né, e até para os autistas, né, uma reflexão, né, sobre o orgulho, né, como o senhor falou aí, o orgulho de ser autista. E nessa questão de profissão, né, na questão da vida adulta, porque a maioria dos nossos aqui ainda são pequenininhos. Então, a gente queria que o doutor deixasse uma mensagem para nós aí. Veja, eu sei bem a situação de todos vocês, porque eu tenho um menininho autista de 5 anos. Eu tenho um menininho que agora ele está aprendendo a falar. Hoje eu estava ensinando ele aqui a contar. Hoje nós aprendemos a contar até 5. Né? Então, ele está nesse processo de aprendizado, ainda não concluiu o desfraude. E tudo aquilo que é bem comum a vocês, eu sei bem o que é, porque eu tenho o meu menininho aqui, ele tem 5 anos. Né? E eu costumo dizer o seguinte, sobre a questão de ter orgulho de ser autista. Nós não devemos ter orgulho de ser autista, nós devemos ter orgulho de ser como somos, de ser quem somos. Eu sou assim, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, porque eu que estarei comigo mesmo o resto da minha vida. Não tem como eu deixar de ser eu. Então, eu tenho muito orgulho de ser como sou. Se uma de minhas características é ser autista, eu tenho orgulho disso também, porque eu tenho orgulho de mim. E eu acho que o mais importante, isso tanto para os pais de autistas, quanto para os autistas, é nunca deixar de acreditar, nunca deixar de sonhar. Veja, eu li uma vez, num livro do escritor argentino Eduardo Galeano, o livro Las Palavras Andantes, ele contando que ouviu alguém dizer o significado da utopia. O que é a utopia? Ele dizia que a utopia
é como se fosse a linha do horizonte. Está sempre lá no horizonte. Você pode andar o quanto você quiser em direção ao horizonte, e o horizonte vai estar sempre distante de você. E você nunca vai alcançar a utopia. Qual que é a função dela, então? É justamente te fazer permanecer caminhando, te fazer permanecer andando. Hoje, eu estou aqui prestes a me tornar juiz de direito. Estou nas últimas fases do concurso de juiz. Isso, para mim, quando era pequeno, quando era adolescente, era inimaginável. Era inimaginável. Né? Mas como eu fui progredindo um passinho de cada vez, hoje eu estou aqui. E aí, quando eu me tornar juiz de direito, eu vou pensar em outra coisa e sempre pensar em progredir. Se hoje a conquista deste autista adulto que está falando com você é passar no concurso de juiz de direito, lá atrás, há 30 anos atrás, a minha maior conquista foi aprender a dizer bom dia. Eu não conseguia cumprimentar as pessoas quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu precisei treinar muito, entender muito que aquilo era importante para as pessoas. E aí passei a entender e a replicar e a produzir aquilo. Então, você não precisa, se você tem um filho autista de pouca idade, que ainda não está muito bem desenvolvido, como é o meu caso, meu menino está em processo de desenvolvimento aqui. Ele vai ser juiz de direito, então. Não necessariamente. Ele vai ser o que ele quiser ser, um passo de cada vez. Talvez a grande conquista para ele hoje seja aprender a comer sozinho com garfo, como o meu menino recentemente, esses dias, começou a comer sozinho com garfo. Isso foi uma grande conquista. Agora vamos pensar na próxima. Então, a gente nunca deve parar de sonhar. Para os autistas, não parem de sonhar. Porque o sonho, ele pode até não te levar para o local sonhado, mas ele te leva para um local melhor do que aquele onde você estava quando sonhou. Então, nunca deixe de sonhar. Por mais que você tenha muita dificuldade, não deixe de sonhar. E para os pais de autistas, que eu também estou nessa condição hoje, nunca deixe de permitir que os seus filhos sonhem. Com cuidado de não sonhar por eles, porque talvez o que vocês idealizam não é efetivamente a vontade deles. É preciso reconhecê-los como pessoas independentes que vão ter as suas próprias ideias, os seus próprios sonhos, os seus próprios caminhos. Mas nunca permitir que alguém os impeça de sonhar, porque é o sonho que faz a gente caminhar. Isso aí, doutor. Muito obrigada. Belas palavras, né? Para a gente, assim, como mãe, acaba deixando uma emoção, assim, tomar conta. E eu quero aqui agradecer, né, ao doutor por parar o seu tempo, o seu trabalho, para nos contar um pouquinho da sua história. É muito prazeroso para nós aqui, né, do Arapoti, nós somos a AMA, como eu já contei para o doutor, e a gente vai estar mostrando a história do doutor aqui, das nossas mães e pais e autistas, né? E a gente sabe e deseja muita sorte, que o doutor passe nessa prova do Paraná, como o doutor disse, quem sabe vem ser vizinho nosso. E eu agradeço de coração por ter parado esse tempo e nos dado um pouquinho, compartilhado, né, um pouquinho da sua história com a gente. Tá bom? Tá ótimo, Isabel. Eu que agradeço. É sempre um prazer falar dessa nossa condição. Eu acho que a gente que é autista adulto, que está assim, bem desenvolvido, a gente precisa ser voz, porque muitos autistas não conseguem falar, não conseguem ser essa voz. Então, eu preciso ser essa voz e falar. Assim como você está sendo a voz do seu filho, está criando essa associação, está atuando na sociedade, isso é preciso, porque quanto mais a gente disseminar essas informações sobre o autismo, menos autistas vão sofrer. Minha vida teria sido muito melhor se eu tivesse esse diagnóstico mais cedo. Então, é importante, sim, a gente sempre falar, a gente sempre disseminar. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Tá bom, muito obrigada, viu, doutor? Uma boa tarde aí, uma boa semana.